Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Durante 5 anos, Emily Carter acreditou que tinha construído o casamento perfeito. Ao lado de Daniel Williams, um dos empresários mais respeitados da cidade, ela enfrentou momentos difíceis. Apoiou seus sonhos e esteve presente quando ele ainda lutava para construir seu império. Ela não se importava com o dinheiro ou com o luxo que veio depois, para Emily. O mais importante era o amor e a promessa que os dois fizeram de permanecer juntos em qualquer situação. Mas tudo mudou quando Daniel começou a se afastar. As noites trabalhando até tarde se tornaram frequentes. As viagens inesperadas aumentaram. As mensagens escondidas e os telefonemas silenciosos começaram a destruir a confiança que Emily tinha nele. Mesmo sentindo que algo estava errado, ela tentava acreditar que era apenas uma fase difícil, até que uma noite revelou toda a verdade. Emily voltou mais cedo para casa e encontrou Daniel em uma situação que destruiu completamente seu coração. O homem que prometeu amá-la para sempre estava nos braços de outra mulher. A traição não era apenas um erro momentâneo, era algo que já acontecia há meses. Com lágrimas nos olhos, Emily ficou parada diante daquela cena, esperando que Daniel tivesse alguma explicação. Mas em vez de arrependimento ele mostrou frieza. Você está exagerando, Emily. Talvez nosso casamento já estivesse acabado há muito tempo, disse ele, como se os anos que viveram juntos não significassem nada. Aquelas palavras machucaram mais do que a própria traição. Emily percebeu que não estava perdendo apenas o marido. Ela estava perdendo a imagem de um homem que nunca realmente existiu. Naquela mesma noite, ela saiu daquela casa levando apenas algumas malas e as lembranças de uma vida que acreditava ser verdadeira. Ela prometeu a si mesma que nunca mais imploraria por amor de alguém que não sabia valorizá-la. O destino, porém, preparava uma surpresa. Durante o período mais difícil de sua vida, Emily recebeu apoio inesperado de alguém que sempre esteve por perto. Alexander Reed, o melhor amigo de Daniel. Diferente de Daniel, Alexander nunca a viu como uma esposa de um homem poderoso. Ele enxergava sua força, sua inteligência e o coração bondoso que ela escondia atrás de sua humildade. Alexander sempre guardou seus sentimentos em silêncio. Ele respeitou o casamento de Emily, mesmo sabendo que Daniel não merecia a mulher que tinha ao seu lado. Quando descobriu a traição, ele foi uma das poucas pessoas que não tentou justificar Daniel. Ele apenas disse: algumas pessoas só percebem o valor de algo quando já perderam para sempre. Com o tempo, Emily começou a reconstruir sua vida. Ela voltou a acreditar em si mesma, recuperou sua confiança e descobriu uma força que nem sabia possuir. Ao lado de Alexander, ela encontrou não apenas proteção, mas também um amor verdadeiro baseado em respeito e admiração. Meses depois, uma notícia chocou toda a cidade. Emily Carter iria se casar novamente. Mas dessa vez, não com um homem que precisava dela para crescer. Ela se casaria com o homem que esteve ao seu lado quando ela caiu. No grande dia, enquanto Emily caminhava pelo corredor usando um vestido deslumbrante, Daniel apareceu entre os convidados. Ele esperava encontrar uma mulher destruída, arrependida e ainda presa ao passado. Mas encontrou alguém completamente diferente. Emily estava radiante, forte, feliz. Ao ver Alexander segurando a mão dela com amor, Daniel finalmente percebeu o tamanho do erro que havia cometido. Ele havia trocado uma mulher leal por uma ilusão passageira. E agora teria que assistir ao homem que chamava de melhor amigo viver a história de amor que ele próprio destruiu. Naquele momento, Daniel entendeu uma verdade cruel. Algumas perdas não acontecem quando alguém vai embora. A verdadeira perda acontece quando a pessoa finalmente percebe que nunca mais terá outra chance. A chuva caía intensamente sobre a cidade naquela noite. As luzes dos prédios refletiam nas ruas molhadas enquanto Emily Carter dirigia em silêncio, segurando o volante com força. Algo dentro dela dizia que aquela noite seria diferente. Durante semanas, ela sentia que Daniel Williams havia mudado. O homem que antes mandava mensagens dizendo que sentia saudades agora mal respondia suas ligações. O marido que costumava chegar em casa com flores e abraços agora chegava tarde, cansado e distante. Emily tentou convencer a si mesma de que era apenas o peso da responsabilidade de administrar uma grande empresa. Afinal, Daniel era um dos jovens empresários mais influentes da cidade. Seu império crescia rapidamente, e todos diziam que ele estava destinado a se tornar um dos homens mais ricos do país. Mas Emily conhecia uma parte dele que ninguém via. Ela conhecia o homem que chorava quando perdeu o primeiro contrato importante. Conhecia o homem que prometeu que nunca esqueceria quem esteve ao seu lado antes da fama.
Ou pelo menos era isso que ela acreditava. Naquela noite, Emily preparou um jantar especial. Era o aniversário de casamento deles. Ela comprou o vinho favorito de Daniel, colocou uma música suave e vestiu o vestido azul que ele sempre dizia amar. Ela olhou para a mesa preparada e sorriu sozinha. Talvez eu esteja imaginando coisas demais, murmurou. Ela ainda acreditava que aquele momento poderia salvar a distância que havia surgido entre eles. Mas as horas passaram. 19 horas. 20 horas. 21 horas. Daniel não apareceu. Quando finalmente ouviu a porta abrir, Emily levantou rapidamente, esperando ver o marido entrando com um sorriso e uma desculpa. Mas Daniel entrou diferente. Ele nem percebeu a decoração, nem olhou para o jantar, apenas deixou o casaco sobre a cadeira e suspirou. Você esqueceu que hoje era nosso aniversário? Perguntou Emily, tentando esconder a tristeza. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. Emily, eu tive um dia difícil. A resposta fria fez seu coração apertar. Um dia difícil? Daniel, você nem respondeu minhas mensagens. Ele passou a mão pelo rosto, irritado. Eu não tenho tempo para essas discussões agora. Aquela frase machucou mais do que ela esperava. Não era apenas sobre o aniversário. Era sobre perceber que o homem que ela amava já não fazia esforço para mantê-la. Emily respirou fundo. Existe outra pessoa? A pergunta ficou suspensa no ar. Daniel desviou o olhar, e aquele pequeno gesto foi suficiente. O mundo de Emily começou a desmoronar. Daniel, olha para mim e diga que não existe outra mulher. Mas ele não respondeu. Naquele momento ela sentiu uma dor profunda. Não precisava de uma confissão. O silêncio dele já era uma resposta. Dias depois, Emily decidiu descobrir a verdade. Ela não queria acreditar nos rumores que ouviu. Não queria acreditar que o homem que jurou amá-la estava mentindo. Mas então recebeu uma mensagem anônima com uma foto. Daniel estava em um restaurante luxuoso com outra mulher. Eles pareciam íntimos. Muito íntimos. Emily sentiu suas mãos tremerem. Ela passou aquela noite sem dormir, olhando para a foto enquanto lembrava de todos os momentos que viveram juntos. As promessas, os sonhos, as dificuldades que enfrentaram. Tudo parecia uma mentira. No dia seguinte, ela decidiu confrontá-lo. Sem avisar, foi até o escritório de Daniel. O prédio enorme da empresa parecia representar tudo que ele havia conquistado. Funcionários caminhavam pelos corredores com respeito, cumprimentando o poderoso CEO. Mas ninguém sabia que atrás daquela imagem perfeita existia um homem destruindo a própria família. Quando Emily abriu a porta da sala dele, viu algo que confirmou seus maiores medos. Daniel estava com a mesma mulher da foto. A mulher levantou rapidamente, surpresa. Daniel ficou parado. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Emily sentiu uma lágrima cair, mas segurou sua emoção. Então era verdade. Daniel tentou se aproximar. Emily, eu posso explicar. Ela deu um passo para trás. Explicar o quê? Que você mentiu durante meses. Que enquanto eu esperava você em casa, você estava construindo uma vida com outra pessoa. A outra mulher sorriu discretamente como se já tivesse vencido. Aquilo despertou algo dentro de Emily. Pela primeira vez, ela não sentiu apenas tristeza. Sentiu força. Daniel percebeu a mudança no olhar dela. Que Emily, não faça uma cena aqui. Ela olhou para ele, incrédula. Uma cena? Você destruiu o nosso casamento e está preocupado com uma cena? O silêncio tomou conta da sala. Então uma voz apareceu na porta. Acho que a única pessoa fazendo uma cena aqui é alguém que não sabe reconhecer o valor do que tinha. Era Alexander Reed, o melhor amigo de Daniel. Um homem conhecido por sua inteligência, elegância e lealdade. Diferente de Daniel, Alexander nunca buscou apenas poder. Ele sempre valorizou pessoas acima de status. Daniel olhou para ele, surpreso. Alexander, isso não é da sua conta. Alexander encarou o amigo com decepção. Eu pensei que conhecia você. Emily olhou para Alexander. Pela primeira vez naquele dia, alguém estava do lado dela. Ela limpou as lágrimas e levantou a cabeça. Eu não vou mais lutar por alguém que já escolheu me perder. Com essas palavras, Emily saiu daquela sala. Daniel observou ela desaparecer pelo corredor. Ele ainda não sabia, mas aquele seria o último momento em que teria controle sobre a vida dela. Porque a mulher que saiu daquele prédio destruída, voltaria um dia completamente transformada. E quando isso acontecesse, Daniel descobriria que perder Emily Carter tinha sido o maior erro da sua vida. 3 meses haviam passado desde o dia em que Emily Carter saiu da sala de Daniel Williams pela última vez. A cidade continuava falando sobre o divórcio do poderoso CEO e sua esposa. Alguns diziam que Emily nunca conseguiria se recuperar.
Outros acreditavam que ela voltaria implorando para Daniel aceitá-la novamente. Mas ninguém conhecia a verdadeira transformação que estava acontecendo. Emily não estava tentando reconquistar um homem que a destruiu. Ela estava reconstruindo a si mesma. Durante anos, ela colocou os sonhos de Daniel acima dos seus próprios. Ela abandonou oportunidades, recusou convites importantes e dedicou sua vida para apoiar o marido. Agora, pela primeira vez, ela decidiu pensar nela. Com a ajuda de antigos contatos e sua própria inteligência, Emily começou a trabalhar em um projeto que sempre guardou em segredo. Uma empresa de investimentos focada em ajudar pequenos negócios a crescer. No início, muitas pessoas duvidaram dela. Ela era apenas a esposa de Daniel Williams, diziam. Mas Emily sabia que seu valor nunca dependeu do sobrenome de um homem. Enquanto isso, Daniel começou a perceber que sua vida não era tão perfeita quanto imaginava. A mulher com quem ele traiu Emily não era como ele esperava. O relacionamento que parecia emocionante no começo começou a se transformar em uma sequência de discussões, cobranças e problemas. Ela queria o luxo, os presentes e o poder de estar ao lado de um CEO famoso, mas não conhecia o homem por trás da riqueza. Daniel começou a sentir falta das pequenas coisas, dos cafés que Emily preparava pela manhã, das mensagens perguntando se ele havia chegado bem, do jeito que ela acreditava nele quando ninguém mais acreditava. Pela primeira vez, ele percebeu que havia perdido alguém raro, mas era tarde demais. Enquanto Daniel se arrependia em silêncio, Alexander Reed permanecia ao lado de Emily. Ele nunca tentou substituir Daniel. Ele apenas mostrou a ela como era ser tratada com respeito. Alexander admirava sua força, sua inteligência e a maneira como ela conseguiu transformar uma grande dor em uma nova oportunidade. Uma noite, enquanto os dois conversavam em um restaurante tranquilo, Alexander finalmente revelou seus sentimentos. E Emily, eu preciso ser honesto com você. Eu sempre admirei você. Ela ficou surpresa. Alexander. Ele sorriu suavemente. Eu nunca quis interferir no seu casamento. Você era esposa do meu melhor amigo. Mas agora que tudo acabou, eu não quero esconder o que sinto. Emily ficou em silêncio. Ela ainda carregava feridas profundas, mas sabia que Alexander era diferente. Ele esteve presente quando ela perdeu tudo. Ele acreditou nela quando ela mesma duvidava. Com o tempo, o sentimento entre eles cresceu. Não era uma paixão baseada em aparência ou interesse. Era algo construído com confiança. Meses depois, uma notícia surpreendeu todos. Emily Carter iria se casar novamente, mas dessa vez com Alexander Reed. A cerimônia aconteceu em um dos lugares mais luxuosos da cidade. Empresários importantes, amigos e familiares estavam presentes. Emily entrou no salão usando um vestido elegante que representava uma nova fase de sua vida. Ela não era mais a mulher quebrada que saiu chorando da empresa de Daniel. Ela era uma mulher forte, independente e feliz. Alexander esperava por ela no altar com um sorriso cheio de amor. Mas entre os convidados estava alguém que não conseguia desviar o olhar. Daniel. Ele havia sido convidado porque Alexander acreditava que, apesar de tudo, ele precisava ver a verdade. Quando Emily caminhou até o altar, Daniel sentiu um peso no peito. Ele esperava ver tristeza. Esperava que ela ainda carregasse a dor que ele causou. Mas viu algo que nunca imaginou. Ela estava feliz, muito mais feliz do que quando estava com ele. A cerimônia começou. Você aceita Alexander Reed como seu marido? Perguntou o celebrante. Emily olhou para o homem diante dela. O homem que segurou sua mão quando ela caiu. O homem que enxergou seu coração quando todos só viam seu passado. Ela sorriu. Eu aceito. Todos aplaudiram. Daniel abaixou a cabeça. Naquele momento finalmente entendeu. Ele não perdeu Emily porque ela encontrou outro homem. Ele perdeu Emily porque não soube valorizar a mulher que tinha ao lado. Depois da cerimônia, Daniel tentou falar com ela. Emily. Ela parou e olhou para ele. Durante alguns segundos, ele esperou encontrar a antiga esposa. A mulher que sempre perdoava. A mulher que sempre ficava. Mas aquela mulher não existia mais. Eu sinto muito, disse Daniel, com a voz baixa. Emily respirou fundo. Eu também sinto muito, Daniel. Ele ficou surpreso. Pelo quê? Ela respondeu calmamente. Por você nunca ter conhecido o meu verdadeiro valor enquanto ainda tinha chance. As palavras atingiram Daniel mais forte do que qualquer discussão. Emily voltou para Alexander e segurou sua mão. E naquele momento Daniel percebeu que algumas pessoas entram na nossa vida apenas uma vez. Ele teve a chance de amar Emily. Teve a chance de protegê-la. Teve a chance de construir uma vida ao lado dela. Mas escolheu perdê-la.
E agora teria que assistir de longe enquanto o homem que ele chamava de melhor amigo dava a ela tudo aquilo que ele nunca conseguiu dar: amor, respeito e felicidade. Porque a maior vingança de Emily não foi destruir Daniel, foi mostrar que ela conseguiu florescer sem ele.